Você já ouviu falar na cultura dupe? Esse é o tema do vídeo de hoje, um tema que inspira a geração Z que tem feito sucesso no TikTok Shop e deixa as marcas de luxo preocupadíssimas. Eu vou explicar tudo para você, mas antes de começar o vídeo eu faço aquele pedido tradicional, que é o fato de que eu tenho várias pessoas que assistem aos vídeos do canal, mas não seguem o nosso canal, não se inscrevem e não marcam o sininho. Então, por favor, clique aí no botão de inscrição, clique no botão do sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós postamos aqui diariamente. Todo dia temos um vídeo para você. E além disso, não deixe de me seguir nas demais redes, @RafaelAbismusa, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, todas as redes com produção diária de conteúdos e conteúdos específicos para cada uma delas. E além disso, temos um podcast diário no Spotify, no YouTube, em que eu comento as notícias do dia. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é sobre a cultura dupe. Você deve estar se perguntando, no que consiste essa tal de cultura dupe? Dupe, D-U-P-E, vem da palavra duplicate, do inglês, que seria duplicar. E ele, na verdade, se refere ao movimento de pessoas que optam por alternativas de produtos que sejam mais baratas, mas que se assemelham a produtos de luxo, produtos famosos, conhecidos no mercado como produtos de alta qualidade. E esse movimento tem ganhado muita atração nas redes sociais, principalmente por meio do TikTok Shop, com a geração Z, que tem feito uma decisão de compra mais econômica com produtos que são similares aos famosos, mas que são vendidos por uma fração do preço das marcas conhecidas. Então, esse movimento, ele começou com produtos estéticos, produtos de beleza, maquiagem, perfumes, cosméticos, de empresas que eram criadas com uma logo própria, um nome próprio, porém que criavam produtos se inspirando em produtos tradicionais de marcas já muito estabelecidas. Então, esse movimento se inicia, portanto, no mercado da beleza. Cosméticos, perfumaria, esses foram os primeiros produtos lançados de empresas realmente constituídas. E é importante aqui já fazer uma distinção entre o dupe e a falsificação, a réplica, que é crime. O dupe, tecnicamente falando, não é crime, mas pode gerar algum transtorno civil que eu vou comentar depois. Agora, a réplica, a falsificação, não. A falsificação, ela utiliza indevidamente a logo da própria marca, faz uma réplica, um produto tentando ser idêntico ao produto da marca, usando a logo da marca, se passando por ela. Então, realmente é um crime, é uma falsificação, e aí, nesse caso, há uma persecução penal. As pessoas que fizerem esse tipo de artefato vão responder criminalmente pela criação de um produto que não é da empresa proprietária daquilo. Então, você sabe muito bem, eu estou aqui me referindo a relógios caríssimos que têm réplicas, bolsas de empresas famosas, empresas de luxo, são artefatos que são falsificados e, nesses casos, são realmente fruto de uma atividade criminosa. Agora, vamos voltar ao tema do vídeo, que é o dupe. O dupe é uma duplicação, uma duplicata do artigo original, do produto original. Isso começou, como eu disse, no ambiente da estética, dos produtos de cosméticos, perfumaria, mas ele foi expandindo aos poucos para o mercado da moda e para o varejo tradicional. Então, antes de ir para o mercado da moda, o varejo também teve isso. Então, as empresas lá nos Estados Unidos, como Costco, Walmart, agora no e-commerce, a própria Amazon, também fazem esses dupes, que são produtos dos próprios rótulos que essas empresas têm. Então, vou dar um exemplo aqui. A Costco, que é um famoso varejista lá nos Estados Unidos, uma rede de supermercados, ela tem uma linha que chama Kirkland. E ela usa esse rótulo que é dela, proprietário, Kirkland, para vender vários produtos por um preço muito mais acessível para os seus consumidores. E, curiosamente, a marca Kirkland vende muito na Costco. Inclusive, eu falo isso porque eu já fui acionista da Costco, então eu já estudei o modelo de negócios dele. Eles ganham muito com a assinatura anual que a pessoa tem, parecido com o Sam's Club, mas eles têm os seus próprios produtos. E as margens nesses produtos próprios são muito maiores. E os consumidores da Costco gostam muito dos produtos da Kirkland. Então, isso facilita muito a venda, a conversão dos produtos e torna a operação da Costco muito mais rentável. E vai desde roupa, calça jeans, até produtos, comidas, produtos de limpeza. Então, é muito amplo o leque de produtos que a Costco oferece com o seu próprio rótulo. Então, esse também não deixa de ser um modelo de duplo. Porém, a situação vai ficando mais complicada quando nós chegamos nas marcas de luxo, independentemente do segmento. Pode ser marca de roupa, pode ser automóvel. Aí que o dupe se torna muito mais conflitante e muito mais belicoso entre
as empresas, a empresa que faz o dupe e a empresa que é detentora da marca, que tem o renome. E aí que o ponto de tensão que deve ser muito bem explorado, tanto da ótica econômica quanto da ótica jurídica, que é o que eu vou fazer agora para você. Então, vamos tentar analisar primeiramente o segmento da moda. Hoje nós temos uma grande expansão do chamado fast fashion, que é aquele movimento de empresas que fazem roupas com uma rapidez muito grande, inspiradas nas coleções das grandes marcas, mas por um preço muito mais acessível e que em poucos dias conseguem implementar na cadeia de produção uma larga escala desses produtos e destinar esses produtos para suas lojas no mundo todo. Então, um exemplo tradicional, por exemplo, é da Zara. A Zara, que tem como seu fundador o Amancio Ortega, que é um gênio, na minha opinião, uma pessoa extremamente inteligente, conseguiu criar um modelo de produção em que ele se inspira nos grandes lançamentos da moda europeia, do mundo todo, vê quais são os grandes produtos de sucesso das grandes marcas e consegue fazer por um preço muito mais acessível e em larga escala, chegando rapidamente nas prateleiras. Esse é o grande diferencial, a rapidez com que a Zara consegue chegar às prateleiras com os seus produtos, inspirados nas grandes marcas, e aí olha, esse é o detalhe interessante, por um preço muito mais em conta, mas certamente tem muito dupe aí, tem muita inspiração em cortes das grandes alfaiatarias, das grandes casas italianas, parisienses, enfim, quem está na vanguarda da moda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Shein. Enquanto a Zara está na vanguarda e tem produtos considerados de maior qualidade, a Shein faz um fast fashion muito barato, muito low cost. Isso tem repercussões agora até da perspectiva tributária nos países, no mundo todo, que estão tentando resolver a questão da alíquota de importação para pequenas compras. Isso aconteceu no Brasil, essa discussão, mas é uma discussão que também ocorre em vários países no mundo todo. E tem um movimento muito rápido também de produção, porém, com produtos de menor qualidade, um preço ainda mais acessível, duram menos, uma durabilidade também não tão grande, mas que proporcionam um volume de vendas muito grande. Então, é mais uma empresa que entra para desestabilizar esse mercado das grandes marcas. E aí você vai me perguntar, mas olha, se esses produtos não são réplicas, não são falsificações, se eles têm traços que se assemelham, mas eles não são o próprio produto dessas grandes marcas. Por que essas grandes marcas ficam tão preocupadas e incomodadas com isso? Porque a percepção de exclusividade que essas grandes marcas conseguem criar, e aqui me refiro às grandes casas, então vamos falar aqui Louis Vuitton, Hermès, Rolex, as grandes marcas automotivas, Mercedes, BMW, Land Rover, Ferrari, são todas marcas que criam para o seu consumidor uma sensação de exclusividade, aquela sensação de que pouquíssimas pessoas têm acesso àqueles produtos, de modo que uma pessoa que ostenta um produto daquele, ele sinaliza algo a terceiros. A partir do momento em que há muitas réplicas desses produtos, essa sinalização para de acontecer, porque as pessoas, os terceiros que visualizam aquele produto, já não conseguem mais aferir se é um produto original ou se é um produto falsificado. E quanto mais houver a perda dessa sensação de exclusividade, maior é o dano à imagem, à reputação da marca, e é por isso que elas são muito cuidadosas. Inclusive, a Hermès tem um caso bastante emblemático contra a Maison Rothschild, que tentou lançar uma NFT das suas bolsas, da Birkin, e conseguiu com sucesso impedir, ainda que fossem NFTs, conseguiu impedir que esse ativo fosse comercializado, ainda que fosse um ativo digital. E da mesma forma, há agora tentativas de fazer um dupe da famosa bolsa Birkin por um preço muito mais barato do que o valor que essa bolsa é comercializada, que é uma das bolsas mais famosas do mundo e muito desejada pelas mulheres. Então, veja que situação interessante. Você mexe com a questão do apelo da marca e a sua relação de identidade com o consumidor e de desejo ativo de ter um objeto daquela marca, e ao mesmo tempo você tem um conflito jurídico em que as grandes empresas precisam acionar os seus advogados e mover medidas judiciais para impedir que essas marcas, esses fabricantes de dupes, né, de duplicados, possam comercializar. E aí você vai me perguntar, mas como é que as empresas têm se comportado no judiciário? Qual é o sucesso delas? Como o judiciário tem se comportado em relação às grandes marcas? Nos Estados Unidos, nós tivemos um caso muito interessante da Lululemon, que é uma fabricante de roupas muito famosa, principalmente para roupas de academia para mulheres e roupas de yoga. E é uma empresa que tem, inclusive, as suas ações listadas em bolsa e tinha um apelo muito grande, porque fazia roupas muito delicadas, com bom acabamento, que as mulheres gostavam muito, e essas roupas começaram a sofrer dupes, e os dupes eram muito evidentes.
E a Lululemon conseguiu, em alguns casos, demonstrar que havia o chamado trade dress, que era o aproveitamento da estética da roupa para conseguir acessar o consumidor por um preço mais baixo. Então, ela teve sucesso nessas situações. Aqui no Brasil, o STJ já decidiu favoravelmente, já vi casos, inclusive de empresas que fazem também roupas de academia que tiveram sucesso no STJ, e normalmente o que o STJ avalia são dois fatores, a concorrência desleal e esse chamado trade dress, que é a identidade visual do produto, para avaliar se realmente há um dupe ou se há um aproveitamento da imagem do produto original que leva a uma confusão do consumidor. Isso é muito importante também, verificar qual é a impressão dada ao consumidor. Existe a clareza de que é outro produto ou existe a tentativa de causar uma confusão para que ele possa eventualmente entender que esse produto é de outra marca. Então, isso é importante também para a configuração jurisprudencial, para se entender como o caso concreto vai ser julgado. Mas, independentemente disso, e também poderia dar outros exemplos aqui no setor automotivo, algumas montadoras chinesas que se inspiraram em designs de carros famosos, como Land Rover, Rolls-Royce, Porsche, entre tantos outros, que também tiveram, em alguns casos, essas montadoras europeias tiveram sucesso na própria China, conseguindo impedir que as montadoras chinesas fizessem essas réplicas. Então, é muito complicado, até usei o termo réplica, mas as montadoras diziam que eram dupes, né? Então, é muito complicado avaliar isso, porque tem um aspecto subjetivo. Normalmente, depende muito da cultura do país. Nos Estados Unidos também normalmente existe uma tentativa de exigir primeiro o registro da patente, mas em designs de roupas que sejam mais simples é muito difícil a marca conseguir. Como é que uma marca vai registrar uma patente, por exemplo, de um vestido preto, que não tem muitos detalhes? Fica muito difícil registrar essa patente e normalmente alguns países, nos Estados Unidos seria um caso, normalmente eles exigem esse registro prévio da patente para que haja uma certeza maior, uma objetividade maior no julgamento. Então, é algo que, na minha opinião, interfere sobretudo em como essas empresas vinculadas a produtos de luxo vão conseguir desenhar a exclusividade. E é por isso que nós verificamos constantemente uma mudança no comportamento desses consumidores das marcas de luxo. Veja só que interessante. Há poucos anos, os consumidores eram adquirentes de produtos que ostentavam a logo da marca. Eu não vou mencionar as marcas aqui, mas quem é do meio sabe o que eu estou falando. Então, havia muita compra de roupas e artefatos, bolsas e joias de objetos que ostentavam a logo daquela marca. Então, você olhava para a pessoa e já sabia que aquela peça era de uma determinada marca. Com o aumento das falsificações e das réplicas, essas marcas perderam apreço nos consumidores de alta renda, altíssima renda, que adquiriam esses produtos, e essas pessoas começaram a optar pelo chamado Quiet Luxury. Quiet Luxury, que é o luxo silencioso, que foi um movimento que se iniciou nos Estados Unidos e Europa, mas que foi muito enaltecido pela série Succession, da HBO, que é uma série que relata a história de uma família que é dona de um grande conglomerado de mídia, e essa família é uma família de bilionários, e eles estão num debate de sucessão dos três irmãos que vão assumir. Inclusive, uma série excelente, recomendo para você que é do direito, que gosta de negócios, Succession da HBO. E essa série, ela foi definitiva para consagrar esse movimento do Quiet Luxury, porque todas as personagens da série estão muito bem vestidas com roupas de marcas muito famosas, porém famosas para um pequeno nicho, para um pequeno grupo de pessoas. Em nenhum momento você sabe de qual é a marca fabricante daquela roupa que a personagem está usando. Mas criaram até perfis no Instagram e nas redes sociais para mostrar as fotos de cada episódio e identificar de quem era aquela roupa, quem era o fabricante. Então aqui eu me refiro, por exemplo, ao Loro Piana. A Loro Piana tem roupas fenomenais, caríssimas, mas ela não ostenta logo em nenhum momento. Então se você não for um profundo conhecedor de moda, você não vai saber de quem é a roupa, quem é o fabricante da roupa. E aqui no Brasil nós temos também algumas casas que agora também incorporam isso, estão tirando o logo, estão tentando focar realmente na qualidade de produção, porque não querem ser conhecidas pela logo, e sim pela qualidade dos seus produtos. Então esse Quiet Luxury, ele já é uma decorrência dessa expansão de réplicas e falsificações e pessoas que estão procurando agora produtos que são conhecidos por pouquíssimas pessoas. Então esse objetivo de status, de sinalizar a terceiros em pequenos grupos, esse efeito ainda é alcançado, porém numa extensão menor e apenas para as pessoas às quais a pessoa que porta o produto
quer direcionar. Então é uma coisa muito delicada, um sinal de ostentação e de simbolizar status, mas para um pequeno grupo de pessoas que são conhecedoras da origem daquela roupa ou daquele produto. E, como eu disse, foi consagrado isso na série Succession, então vale a pena você analisar um pouco. E, claro, que para as empresas agora, a grande dificuldade será traçar os rumos das suas campanhas de luxo, o que fazer. Então, algumas empresas, por exemplo, o que elas fizeram? Empresas que apostavam muito na logo, acabaram direcionando suas campanhas para pessoas da classe média alta, ou às vezes até pessoas de classe média baixa, que se endividam para comprar esses produtos porque querem exibir as logos. E as empresas, que são as fabricantes, já perceberam isso, perceberam que boa parte dos seus consumidores agora tem um nicho de renda, um nicho socioeconômico mais baixo. E elas também sabem se aproveitar disso. Elas tentam vender exclusividade, porém agora para essas camadas que têm um poder aquisitivo mais baixo, mas continuam com a estratégia da logo. E, de outro lado, as outras empresas tentam criar para o público do poder aquisitivo mais alto esse chamado Quiet Luxury, sem a logo, sem nenhum elemento de identificação visual, mas que a pessoa sabe que está comprando algo de altíssimo nível. E normalmente essas marcas fazem parte inclusive do mesmo conglomerado, eles só segmentam e vão traçando as estratégias para cada perfil. A grande dificuldade, por exemplo, é para uma empresa como a EMEI, que não faz parte de um conglomerado e que tem uma dificuldade de como é que ela vai sinalizar, por exemplo, uma Birkin, que é um produto super exclusivo, que tem fila para a pessoa conseguir comprar, como é que ela vai fazer diante de réplicas e falsificações? Ou então, imagine, por exemplo, uma marca de relógio, um Patek Philippe, um Rolex, e os riscos de falsificação e da perda desse senso de exclusividade, que é o que sustenta, é o pilar fundamental para a manutenção da marca e da sua possibilidade de criar um preço muito acima que vai trazer um retorno muito maior comparativamente a outras marcas. Então, esse foi o vídeo de hoje, tentar entender um pouco dessa cultura DUP, do que ela representa, qual é a importância dela, uma ideia interessante. A ideia é interessante, já que estamos aqui num canal que gosta de falar de finanças, de economia, a ideia subjacente é muito interessante, você fazer compras que sejam mais econômicas e que tenham uma relação custo-benefício muito mais vantajosa. O grande problema são esses pontos de colisão com a propriedade industrial, com os direitos autorais, com as propriedades intelectuais que estão ligadas às marcas e a questão econômica de disputa desleal, concorrência desleal, que faz com que muitas vezes toda a estratégia de marketing e de posicionamento da marca seja comprometida com produtos que não são falsificações, mas que se assemelham muito e que, de uma perspectiva de custo-benefício, são mais vantajosos para quem os compra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, porque dessa maneira você me ajuda a distribuir o vídeo para mais pessoas com um interesse similar ao seu. E também não deixe de me seguir nas demais redes, @RafaelAbismoso em todas elas.